Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor Gabriel Santiago e ele nos falará diretamente de Campinas. Senhores e senhoras, sou Gabriel Santiago. Quero agradecer o convite que Caio Martins fez para me entrevistar sobre a filosofia da América Latina e seus percalços. E o nosso tema da semana é a filosofia na América Latina. Professor, conte um pouco para nós qual é a sua história, a sua trajetória. Sou originário da Espanha. Estou no Brasil, Campinas, desde os 12 anos, dominando galego, português e espanhol com leves sotaques. Me formei em tornearia mecânica e desenho industrial. Trabalhei em diversas empresas. O tempo me levou à análise da vida. Fiz um curso de filosofia na PUC Campinas e ali eu lecionei 33 anos. Fiz o mestrado e doutorado em filosofia e história da educação pela Unicamp. Sou entusiasta da etimologia grega e latina. A minha tese doutoral foi justamente as utopias latino-americanas, onde ensino como ponto de partida o imaginário latino-americano, em que as pessoas imaginam que a América Latina deve estar sempre melhor. Portanto, a utopia de ainda não ser que será. Temos um ponto de ruptura de colônia à independência e à frágil autonomia latino-americana que agora estamos tentando superar. É possível, professor, falarmos de uma filosofia na América Latina? Essa é uma pergunta que gera inúmeras respostas de prós e contra. A pergunta se apresenta empírica. É preciso apenas explicar o que entendemos por filosofia e busquemos na América Latina a prova da sua presença. José Gaós, Leopoldo Zea e Miró Quesada lançaram esse questionamento da presença de uma filosofia latino-americana que, pela publicação dos livros, como também pela proliferação de instituições dedicadas à investigação sobre a América Latina, busca as raízes de uma filosofia latino-americana. Em síntese, podemos caminhar com os filósofos da América Latina em 3 pontos básicos. Uma posição universalista que vem da tradição grega. Uma posição culturalista de manifestações locais, daí uma filosofia latino-americana. Uma terceira questão, uma posição crítica, tanto ao universalismo quanto ao culturalismo. A filosofia na América Latina, professor, tem alguma escola que a inspira? A filosofia e a América Latina têm uma origem de escolas que nós recebemos influências. Por exemplo, a escola da linha aristotélico-tomista, que vai ser trabalhada na América Latina em seminários religiosos e no direito. Vamos ter um neopositivismo, um positivismo com caráter lógico-matemático, na qual trabalhou um grande filósofo brasileiro, Newton Costa. O existencialismo, que vai influenciar também a realidade latino-americana. O existencialismo é uma doutrina filosófica que tem por objeto o homem na sua realidade concreta
concreta, ao nível do indivíduo engajado na sociedade. Vamos ter também um método dialético que Marx descobre na realidade como tese, antítese, síntese, ou teoria, prática, praxis. Vamos ter também ainda uma filosofia nitidamente latino-americana com Henrique do Céu na filosofia da libertação, que tem um fundamento também ético. Aqui ele quer fazer com que aqueles que são excluídos do centro, aqueles que estão na periferia, não só da América Latina, mas do mundo, constituam uma filosofia de vida. E a filosofia e a religião, qual a relação entre elas na América Latina? A filosofia da religião é devido à diversidade de opções de escolha, catolicismo, evangélicos, neopentecostalismos e assim por diante. Essa inúmera camada de seitas que estão aparecendo nos leva também a uma filosofia da religião e, portanto, a uma interrogação sobre essa realidade como fenômeno concreto. Desenvolvemos também uma filosofia da cultura, onde vamos ver quem são aqueles que em toda a América Latina mostram de forma cultural aquilo que se trabalhou filosoficamente num nível mais erudito ou também numa linguagem mais simples de compreensão do homem latino-americano. Enfim, eu vejo a filosofia na América Latina como uma realidade, mas uma realidade não acabada, pronto, mas uma realidade continuamente em progresso, onde se faz de todas as formas a possibilidade de dar à América Latina um significado maior de análise crítica da realidade latino-americana, uma realidade brasileira, uma realidade social, uma realidade política, uma realidade econômica, abrangendo, portanto, um comportamento filosófico em torno dessa realidade. E eu diria também que queria apresentar alguns livros que eu desenvolvi ao longo dos meus trabalhos por ocasião das minhas aulas de filosofia e nas diversas atividades em bancas de defesa de dissertação, de mestrado e doutorado. Eu escrevi um livro, As Utopias Latino-Americanas. Está aqui. As Utopias Latino-Americanas. Escrevi outro livro sobre 3 leituras básicas para entender a cultura brasileira. E um terceiro volume escrevi sobre filosofias comparadas, a filosofia de Confúcio e a filosofia de Sócrates. Aqui eu teço uma comparação em forma ética sobre a filosofia oriental e uma filosofia ocidental que tem uma característica de uma ética de 2 grandes mestres do pensamento filosófico no mundo. Portanto,
eu vejo de forma esperançadora que haja assim, uma filosofia em torno da nossa realidade, em torno do nosso encontro, em torno do nosso fazer, em torno do nosso dia a dia. E, portanto, receberemos, evidentemente, aportes orientais, aportes ocidentais, de cunho europeu, norte-americano e outras coisas mais. O fato é que nós estamos trabalhando, mostrando uma evidência que é viável uma filosofia na América Latina.